Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem específica, uma perspectiva católica tradicionalista sobre os últimos 500 anos do protestantismo. A ideia é traçar uma linha do tempo, começando lá com Martinho Lutero e chegando até os dias de hoje, vendo como essas ideias evoluíram e, segundo essa visão, até influenciaram a própria Igreja Católica. E para a gente entender o tom da conversa, o ponto de partida é esta frase bem forte de Carlos Bezerra. A análise que vamos ver se baseia nessa ideia central, que o protestantismo, desde o seu nascimento, seria uma força de divisão. É com essa lente que vamos examinar tudo o que vem a seguir. Então, para a gente desvendar essa crítica, nosso roteiro tem 5 etapas. Primeiro, a ruptura original com Lutero. Depois, vamos entrar nas diferenças teológicas sobre fé e graça. Em seguida, veremos como isso evoluiu para o pentecostalismo, suas formas mais modernas e, por fim, a parte mais polêmica, como tudo isso teria gerado um conflito dentro da própria igreja. Ok, vamos começar do começo. E o começo, aqui, tem nome e sobrenome. Martinho Lutero. Ele é a figura que esta análise aponta como o epicentro de tudo, o ponto de partida da fratura que dividiu o cristianismo ocidental. A base de tudo, segundo essa perspectiva, está aqui, nos famosos 4 solas de Lutero. Sola fide, a salvação vem só pela fé. Sola gratia, é tudo pela graça de Deus. Sola scriptura, só a Bíblia tem autoridade. E solos Christus, a salvação é só através de Cristo. A crítica principal é que, ao colocar de lado as boas obras, a tradição e a autoridade da Igreja, esses pilares teriam iniciado uma fissura que só aumentou com o tempo. Agora, a gente entra no coração da disputa teológica. O argumento aqui é que a diferença não é só sobre quem manda, mas sobre o próprio significado de conceitos fundamentais como fé, graça e pecado. Primeiro, vamos ver a visão católica tradicional. Para ela, a fé não é só um sentimento, sabe? É um ato da inteligência, uma virtude. É a razão se curvando com humildade diante das verdades que Deus revelou, confiando na autoridade dele e não tanto na experiência de cada um. E esse quadro aqui deixa o contraste bem claro. A análise argumenta que o protestantismo teria transformado a fé. Deixou de ser um ato de adesão a uma verdade objetiva para se tornar um sentimento subjetivo, uma confiança pessoal. E segundo a crítica, isso abre uma porta enorme para o individualismo na religião. Agora vamos falar da graça. No pensamento católico existe uma diferença importante. Tem a graça santificante, que é como um dom permanente na alma, que nos faz filhos de Deus. E tem a graça atual, que é aquela ajuda divina que a gente recebe a todo momento para fazer a coisa certa. E aqui está o ponto central da discórdia. A crítica ao sola gratia de Lutero é que essa ideia eliminaria a necessidade da gente cooperar com Deus. Nessa visão, a natureza humana estaria tão corrompida pelo pecado que a graça de Deus não a curaria de verdade, apenas a cobriria, como um lençol. E se é assim, as boas obras perdem o seu valor para a salvação. Essa citação de Lutero é usada na análise para dizer o seguinte: a teologia dele, no limite, não levaria a vencer o pecado, mas a justificá-lo. A ideia seria, olha, já que a justificação vem só da fé, o pecado em si não é tão relevante, desde que a pessoa continue crendo. É um ponto de vista bem controverso, claro. Bom, vamos avançar um pouco no tempo. A perspectiva que a gente está explorando traça uma linha direta, que vai da teologia mais intelectual de Lutero e Calvino até o fervor da experiência e da emoção, que é a marca do pentecostalismo. A fonte que estamos analisando desenha um caminho bem claro. A ideia é que a ênfase do calvinismo na eleição de cada indivíduo preparou o terreno para movimentos que valorizavam mais o sentimento interior. Isso levou ao metodismo de John Wesley, até que tudo explodiu no comecinho do século XX, lá em Los Angeles, no famoso avivamento da Rua Azusa. Esse evento é visto como o marco zero do pentecostalismo moderno. E um fenômeno central nesse movimento é a glossolalia, o famoso falar em línguas. Para os pentecostais, é um dom divino. Já para a visão crítica que estamos vendo aqui, seria descrito como uma espécie de autossugestão ou até uma histeria coletiva, algo que é aprendido e induzido e não uma manifestação do sobrenatural. E agora, a história dá uma volta completa. O argumento é que essas mesmas ideias, que nasceram lá na ruptura protestante, acabaram encontrando um jeito de voltar e entrar na própria Igreja Católica já no século XX. E essa pergunta marca a grande virada na análise. O conflito, que por séculos foi algo externo, entre católicos e protestantes, teria se tornado, nessa visão, uma batalha interna, acontecendo dentro dos próprios muros da Igreja. O ponto aqui é que a renovação carismática católica, que muitos veem como uma renovação espiritual, teria, na verdade, importado a teologia e as práticas pentecostais. A ênfase na emoção, o batismo no Espírito Santo, o falar em línguas,
Tudo isso, segundo essa crítica, teria raízes lá nos erros de Lutero. E agora a gente chega na parte final e mais direta dessa crítica, que se volta contra a própria liderança da Igreja Católica nos tempos modernos. Bom, aqui as acusações dessa perspectiva são bem específicas e nominais. O Concílio Vaticano II é visto como o evento que escancarou as portas para essas influências. O Papa João Paulo II, mesmo sendo tão popular, é criticado por um suposto sincretismo religioso, aquela mistura de crenças. E, por fim, o Papa Francisco é visto como o ponto máximo dessa tendência, alguém que abraça abertamente o movimento pentecostal. E a gente termina com essa pergunta no ar, para todo mundo pensar. Independentemente do que cada um acredita, essa análise mostra como ideias de 500 anos atrás não estão presas no passado. Elas continuam vivas, se transformando e provocando debates muito profundos sobre o que é a fé e qual é o futuro do cristianismo.